Olá a todos, eu trago agora o top 10 dos ganhadores de melhor direção do Oscar nos anos 90. Sim, eu sei que eu prometi antes dos ganhadores de melhor direção as vencedoras de melhor atriz dos anos 90, porém eu ainda preciso rever uns filmes, por isso resolvi adiantar este vídeo que você assiste a partir de agora. E lembrando sempre, esse top 10 inclui os ganhadores de 1990 a 1999. Eu abro essa lista na 10ª colocação com o Mel Gibson. Ele foi o ganhador do Oscar em 1996 por Coração Valente. O drama de época sobre o herói escocês William Wallace é o filme mais comportado da carreira do Mel Gibson na direção. O astro faz um trabalho bem feito, mas convencional, com destaque apenas nas boas cenas de ação. Comparando com obras como A Paixão de Cristo, Apocalipto e Até o Último Homem, é uma produção menor. O Mel Gibson também contou com uma pitada de sorte para vencer esse Oscar. Os dois potenciais rivais dele, o Ron Howard de Apollo 13 e o Ang Lee de Razão e Sensibilidade, foram esnobados e nem indicados foram para o Oscar da categoria. A 9ª posição é do Robert Zemeckis, ganhador do Oscar em 1995 por Forrest Gump. O Zemeckis consegue aliar muito bem vários gêneros em um filme só. Tem drama, aventura, comédia. A capacidade de coordenar uma obra com tantos personagens, efeitos visuais impressionantes e hábil na utilização de fatos históricos faz do trabalho um dos melhores da carreira do diretor. Mesmo assim, essa vitória do Zemeckis beira o absurdo. Afinal de contas, ele derrotou Quentin Tarantino pelo excepcional trabalho em Pulp Fiction. Remetendo ao cinema clássico, o Anthony Minghella conquistou o Oscar de melhor direção em 1997 por O Paciente Inglês. Pode até não ser um trabalho autoral, daqueles que a gente já observa a assinatura do diretor de primeira. Porém, o Minghella cria um drama muito bonito, de personagens ricos, com uma narrativa conduzida de forma precisa. Eu até gosto demais de trabalhos indicados naquele ano, como Joel Coen de Fargo e também o Milos Forman de O Povo contra Larry Flint. Porém, esse cinema clássico e muito elegante do Minghella me conquistam bastante. Por isso, eu acho que foi um prêmio bastante justo. Em 1991, o Kevin Costner entrou para a história do Oscar. Ele é um dos raros casos de diretores estreantes a vencer o prêmio da categoria. Em Dança com Lobos, impressiona como Costner, marinheiro de primeira viagem na função, consegue conduzir a dimensão épica, tanto da produção, com seus cenários gigantescos, quanto da própria história, com mais de 3 horas e meia de duração, com tamanha destreza. O Kevin Costner venceu Coppola, que estava com O Poderoso Chefão 3, e eu até entendo porque é o filme mais fraco da trilogia dos Corleones. Agora, superar o Scorsese, que estava concorrendo com os bons companheiros, aí é quase criminoso. O Oliver Stone conquistou o 2º Oscar da carreira em 1990 com Nascido em 4 de Julho, drama de guerra estrelado pelo Tom Cruise. Apesar de ter como ponto central a Guerra do Vietnã, assim como aconteceu em Platoon, o Oliver Stone expande o tema ao relacionar as raízes da violência e do aspecto bélico dos Estados Unidos já na infância do protagonista, passando pelo trauma do conflito armado até a redenção de uma nova etapa. Tudo isso com a forma bastante incisiva e politizada do diretor. Eu sou um grande fã dessa fase do Oliver Stone. Ele era um diretor político, incisivo, que sabia cutucar muito bem as raízes da sociedade americana e da política do país. Para mim, o auge disso veio com o JFK, filme pelo qual ele foi indicado ao Oscar em 92, mas acabou perdendo. Infelizmente, depois do Nixon, filme estrelado pelo Anthony Hopkins, parece que o Oliver Stone se perdeu. A sensação é que a política
ganhou um espaço maior do que a narrativa dos filmes, algo que antigamente ele conseguia conciliar muito bem. E por isso os filmes dele parecem cada vez mais irrelevantes, apesar dos temas serem muito importantes. O Clint Eastwood já havia arrancado elogios na direção pelo trabalho dele em Bird, mas Hollywood só foi premiá-lo em 1993, com Os Imperdoáveis. Mais do que uma história muito bem contada e um elenco bem dirigido, o trabalho do Clint ganha força por subverter as raízes do faroeste, gênero clássico do cinema americano. O herói assombrado pelos fantasmas do passado, contando com o apoio de um negro e prostitutas contra um xerife criminoso. Se o faroeste sobrevive até hoje, muito disso se deve ao filme do Clint. Eu acho essa vitória justíssima, mas eu só lamento que o Robert Altman, que estava indicado por O Jogador, mais uma vez saiu derrotado do Oscar. O Silêncio dos Inocentes dominou o Oscar em 1992 e rendeu a única estatueta da carreira do Jonathan Demme. Somente os imersivos closes nos rostos de Jodie Foster e Anthony Hopkins seriam suficientes para colocar o Demme na quarta posição. Mas não é só isso. A habilidade na construção das cenas de suspense, como a sequência final e a dubiedade de medo e admiração entre os protagonistas, são trunfos explorados com sutileza e perfeição pelo diretor. E o Jonathan Demme teve concorrentes pesos pesados, o Ridley Scott de Thelma e Louise e também o Oliver Stone de JFK. A medalha de bronze é do Steven Spielberg, vencedor do Oscar em 1999, com O Resgate do Soldado Ryan. Nunca uma batalha de uma guerra foi tão crua, urgente, violenta e imprevisível como Spielberg realiza nos primeiros 20 minutos do filme. Realizada há mais de 2 décadas, a sequência segue ainda hoje perfeita. A batalha do final também é espetacular, compensando um miolo de história preguiçoso. Depois de uma série de frustrações, o Spielberg finalmente encerrou o jejum sem Oscars em 1994, ao ganhar o prêmio com A Lista de Schindler. Desde o tema até a proposta de filmar em preto e branco, o Spielberg fez A Lista de Schindler calculadamente para vencer o Oscar, o que não é nenhum pecado, e realizou isso com brilhantismo. Temos um diretor capaz de criar momentos fortíssimos para retratar a desumanidade do Holocausto sem cair no pieguismo ou em artifícios fáceis, que muitas vezes na carreira já cometeu. Era um prêmio tão previsível que trabalhos excelentes como a Jane Campion de O Piano e o Robert Altman de Short Cuts ficaram em segundo plano. E o primeiro lugar dessa lista fica com James Cameron, vencedor do Oscar em 1998 por Titanic. A partir de um casal carismático e uma história simples, mas bem contada, o James Cameron faz da primeira parte de Titanic uma obra fluida, agradável de ser vista. Porém, o que ele alcança com um clímax sem tirar o pé do acelerador durante 1h30 na segunda metade do filme é um dos maiores feitos do cinema moderno americano. Não bastasse isso, toda a luta contra os produtores nos bastidores e o grau de precisão na recriação do navio mostram que a megalomania nas mãos certas pode sim gerar obras-primas indiscutíveis. Igual o que aconteceu com o Spielberg em A Lista de Schindler, desde as indicações já se sabia que o Oscar era do James Cameron. Para ressaltar pelo menos um dos indicados, eu coloco aqui o Curtis Hanson, do excelente Los Angeles, Cidade Proibida. É isso, esse foi mais um videocast do Cine7. O próximo vídeo, sem falta, as ganhadoras do Oscar de melhor atriz nos anos 90, top 10 completo. Lave as mãos, álcool em gel e a gente se encontra. Fique em casa, até a próxima. Tchau!